Olá, amigos do canal Terra e Tradição. Nós seguimos levando informação para você que está conosco via YouTube. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um primo muito querido, um cidadão bonjesuense, né, muito querido por todos, que não só tem a sua trajetória familiar, de trabalho, mas também na política e no esporte, que é o Sérgio Francisco Varela, o Serjão. Seja muito bem-vindo, nós agradecemos imensamente esse momento, Sergião, em que você dedica não só a nós, mas também a quem está nos assistindo. Boa noite. Boa noite, Adilena. Boa noite, Ronaldo. Eh, Muito feliz por tu abrir as portas para a gente esclarecer algumas coisas da nossa comunidade, principalmente aqueles mais novos, né, que hoje convivem na nossa sociedade. E estamos aí, pronto para relatar alguma coisa que foi importante e que pode ter continuado importante para o desenvolvimento do nosso município. Muito bem, eu vou começar perguntando, Sergião, de qual família o Sergião é, né? A gente tem um parentesco muito bonito, as nossas avós eram benzedeiras, né? Eu carrego o nome da minha avó também. E assim, fala um pouquinho da tua esposa, dos filhos, essa formação da família e depois de sair do núcleo de origem. Eh, Adilena, pelo lado da minha mãe, eu tenho um relacionamento com a assinatura da família Hoffmann e Varela. E pro lado do meu pai, eu tenho pela família Baggio e família De Bono. Então esse é o contexto todo da minha família em si. Eu sou casado, tô com 70 anos e tenho 2 filhos, né, o Carlos Alberto e o Juliano. Tenho um neto com 15 anos, uma neta com 10, agora outra neta com 8 meses. E essa é a minha família que eu convivo plenamente mais com uma parte, porque o meu filho mais velho mora em Curitiba, né, com o meu neto mais velho e a minha neta mais nova, e o outro mora em Bom Jesus, que é o Juliano. Então, isso faz muito importante para um casal quando começa a sua vida, né, e tem uns filhos e os netos queridos. A esposa é da família Silveira, Sergião. Minha esposa, então, daí a minha esposa é da família Silveira, né, família Silveira, família Macedo, Uhum. né, família Silveira por parte do pai dela e Macedo por parte da mãe. Então o nome dela é Creoni, e a gente tá tocando a vida, né. Hoje a gente tá aposentado, né, mora ali na Serraria do Dalbó ali, né, moramos só nós 2 e recebemos muitas visitas, graças a Deus, principalmente da parte da minha mulher e algumas da parte da minha. E então a gente teve uma vida com 40 e vamos fazer 47 anos de casado, e graças a Deus a gente tem se dado muito bem. Muito bem, como o meu sobrenome é Hoffmann Jacob, sou Hoffmann por parte de pai e de mãe também, as pessoas não sabem, né, uma grande maioria que eu sou da família Varela, e muitas pessoas ainda ficam bastante intrigadas quando eu digo, Sergião, que sou sobrinha do falecido Adão Varela, que a minha mãe é irmã dele, né, as pessoas não sabem desse parentesco, por causa da minha assinatura ser Hoffmann Jacob, mas com muito carinho, né, a gente tem este sobrenome, carrega este sobrenome no sangue, e tem um carinho muito grande por toda a família, Natália, tia Irma, não dá para a gente citar todo mundo, né, e falávamos de algumas histórias lá do 2º distrito de parentes queridos, né, que a gente teve muita afinidade aí também em tempos de juventude. Pois é, Edilene, aí tem uma coisa também que é importante para a nossa família. O teu avô, falecido Adilino, era irmão do meu avô, falecido Vicente. Isso. E a tua avó, tia Lena, era irmã da tia Chica, minha avó. Eram 2 irmãs casadas com Agora 2 é um irmãos. parentesco bem chegado, né, bem Verdade. aconchegante, né. Então isso é importante a gente relatar, porque para às vezes chama de parente, é uma parente por Por quê? né, às vezes tem gente que é um parentesco mais longe, às vezes tem uma pessoa que mora lá longe, às vezes eu chego lá, a assinatura é Hoffmann, é amarela, Uhum. ou qualquer coisa parecida com Baggio ou Debona, eu já digo: "É meu parente", né, mas na brincadeira, mas então a nossa família é bem achegada, esse parentesco aqui de Bom Jesus, Hoffmann e Varela, é quase toda uma família só. Verdade, uma família muito grande, mas uma única família. E todos sabem, eu gosto muito de dizer isso, porque
pude conviver com os meus avós e tenho um carinho muito grande, porque meu nome é Ade de Adilino e Lena de Madalena, né? Então eu carrego o nome dos meus avós maternos e fico muito feliz com esse nome, embora não seja muito comum, né, Sérgio? Mas eu fico muito feliz pela convivência que tive, né, por muitos anos, inclusive com a minha avó. Ela faleceu com mais de 90 anos, então a gente pôde conviver bastante tempo. Mas voltando um pouquinho aqui, Sérgio, para contar, como você falou, para os mais novos, um pouco da história da Fundação Amigos do Hospital de Bom Jesus, sendo contada agora por um cidadão que trabalhou muitos anos nessa entidade, que começou, na verdade, guri, né? Eu gostaria que você falasse como era o hospital antigamente, como as coisas funcionavam, porque a gente sabe que hoje é muito diferente, né, do que foi. Aí a gente pode falar em quantos anos? 30, 40 anos atrás? Eu calculo mais ou menos mais de 40 anos, né, porque eu trabalhei uma época no hospital ali no ano de 74, por aí, 73, 74, depois saí, fui jogar futebol para fora, e voltei parece que em 77, 78, voltei para Bom Jesus, daí fui trabalhar no hospital novamente. E como tinha sido um bom funcionário, as freiras me ofereceram um emprego, eu fui lá pedir, elas me ofereceram um emprego tal, por exemplo, trabalhar na recepção do hospital. Mas antes disto eu trabalhei, com 14, 15 anos, a gente trabalhava na lavoura do hospital. Era virando terra, era capinando, plantando hortaliças, né, porque o hospital tirava muito sustento das suas lavouras ali, que vai até no arroio Curtume, lá embaixo, na divisa lá embaixo, né, onde nós tínhamos um morador lá, que era o seu Mário Policastro, né, e teu sogro, né. Isso. Então a gente tinha um trabalho, que era esse trabalho, principalmente na época de plantação, ali mês de outubro, novembro, a gente plantava ali, era batata, era milho, e naquele tempo eu tinha que sustentar toda a área do hospital dos enfermos, né, as pessoas estavam baixadas, e então se tirava da lavoura, por exemplo, muita coisa para que tinha uma criação de porcos, tinha criação de galinha, né, então nós tinha tudo isso lá na lavoura do hospital, então a gente tirava muito o sustento dali. Na época se temperava a comida do hospital, fosse doente não fosse, era da banha de porco, né. Olha só. Da banha de porco, se fazia até torresmo lá no na casinha que tinha lá embaixo, lá que o seu Mário atendia lá, né, que era funcionário efetivo do hospital na época, nós era diarista, né. Uhum. Então, tinha ali também o Pedro Basílio, que trabalhava comigo lá, tudo junto, né, que eram os 2 afetivos, era o Pedro e o seu Mário, eu já era mais diarista, né. E a gente ali então ajudava a carnear a galinha, ajudava a carnear porco, estava por ali, e ajudava muito também as freiras a fazer doce, Uhum. doce chimia de figo, de pera, tinha as pera, né. Então a gente fazia muito ali marmelada De também, todas tinha essas árvores que tinham ali no terreno, isso, né? tinha ali, que hoje me parece que não existe mais. Sim. Né, então isso aí muito a gente ajudava nesse serviço. Recolhia a lenha para dentro da caixa do hospital, era tudo feito em fogão a lenha, as comida, tudo, né. E tinha a lavanderia do hospital também, que às vezes a gente tinha folga no lugar, ia para a lavanderia trabalhar, né. Então a gente exercia toda essa função. Depois, mais tarde, a gente conseguiu, quando eu voltei para o Bom Jesus, eu consegui começar a trabalhar na portaria, mas antes de eu sair eu tive uma passagem pelo raio-x do hospital. Uhum. Fiquei 1 ano e pouco no raio-x. Depois quando eu voltei, eu trabalhei muito tempo na portaria e depois voltei a trabalhar no setor de radiologia. Eu estava ouvindo como o Ronaldo conviveu pouco, nessa época. O Ronaldo também foi porteiro do hospital em alguns meses, mas, tinha como assim fazia torresmo? Os pacientes comiam? Tinham pessoas que moravam no hospital, né, por exemplo, a família do Ronaldo morava numa casa próxima ao hospital, que era do hospital, mas, tinham pessoas pensionistas, né, as próprias freiras, as enfermeiras mais novas que chegavam em Bom Jesus. É no hospital tinha um sótão, que eles chamam, né, Uhum. que era um lugar onde tinham as minhas gurias de fora, né, as enfermeiras, naquele tempo não tinha enfermeira, era só enfermeira, né. E então elas vinham para estudar, né, às vezes trabalhavam e não tinham onde morar, então ficavam ali no hospital, ali então também essas pessoas eram trataram como qualquer funcionário, como qualquer paciente que tivesse, a gente comia, bem dizer, a mesma comida, o mesmo tempero, mesmos sabores dos pacientes, né, quem fazia a refeição ali.
Então ali em cima naquele sótão ali morava essas gurias. Uhum. Muitos a gente conheceu, né, algumas a gente esquece o nome, mas era um tipo assim de um aluguel. Elas trabalhavam, ganhavam tanto e iam para o colégio estudar e aprendiam a enfermagem, que quem dava esses cursos de enfermagem na época, chamava enfermeira, hoje chama técnico de enfermagem, Sim. eram as próprias freiras que davam, que ensinavam a fazer parto, todo aquele procedimento que exigia no atendimento de um paciente quando chegava. Ouvindo o seu Mário falar algumas vezes, e a gente sabe que hoje, em termos de vigilância sanitária, é importante, bom que se diga que nós estamos falando do passado, de como as coisas aconteciam e como era liberado para acontecer. Seu Mário falava sobre as amputações, as placentas, né, que tinham essa função também e um espaço próprio para isso nesse quintal do hospital. Como é que funcionou isso? Eu lembro que as crianças ficavam muito assustadas com isso, né, mas era assim que funcionava. Tinha uns balde que se chamava balde de esmalte, né, que era um balde que o sangue não coagulava muito ali, não pegava muito, né, era fácil Uhum. de fazer a limpeza, fazer a higiene, né. Então eles deixavam numa porta, a gente já passava quando chegava cedo para trabalhar, já passava lá, se tivesse a gente já pegava uma pá lá, uma coisa e já ia lá para a lavoura lá e enterrar a placenta, às vezes era uma amputação de um membro, de alguma coisa, né, então a gente já enterrava aquilo ali, então a gente aprendeu tudo isso com o tio Mário, né, que a gente chamava, né. Então isso, tudo isso a gente fazia dentro do hospital, a gente não tinha parte que tu é determinado para isso aqui, só quando tu Uhum. trabalhava, por exemplo, na enfermeira, que era enfermeiro ou porteiro, né, daí era determinado. Mas mesmo assim, por exemplo, quando a gente trabalhava de enfermeiro e de porteiro no hospital, o Ronaldo acho que não passou por isso, mas eu passei, tu botava uma serragem no canto do corredor lá em cima, no cantinho do corredor, lá em cima nos corredores, e vinha varrendo para tirar a umidade dos corredores com serragem. E ali nos Carnel, ali, pegava um saco de serragem, né, então daí fazia um depósito lá, então botava e vinha varrendo com a vassoura, às vezes que era para secar a umidade que dava do azulejo que vinha no piso do hospital. Então a gente fazia isso, começava 4h30 e aí 6h, 7h a gente entregava prontinho. Olha só, são coisas que a gente nem imagina que aconteciam, mas era dessa forma. O Sernão também, tem um lado, e pra gente que o conhece da família sabe, e mais tarde a gente vai falar disso na política, não é à toa que ele também foi para a política, que é um ser humano de um coração muito grande, que ajuda todo mundo, que está sempre disposto, e não era diferente no hospital. As pessoas relatam que o Serjão, por exemplo, carregava os pacientes no colo. Né, tinha um segundo andar, e eu quero que tu fale do elevador do hospital também, porque o Serjão tem uma participação muito grande no elevador que existe hoje no hospital. O Serjão carregava os pacientes, ajudava, tudo isso não fazia parte do teu trabalho, né, como, especificação na carteira, mas como cidadão fazia de bom coração, e faz até hoje pelo SUS. Realmente isso aí acontecia, porque, quando a gente trabalhava, por exemplo, à noite, por exemplo, na recepção, só tinha eu de homem, né. Uhum. E às vezes aparecia alguém com o paciente que ajudavam a gente, mas às vezes tinha que internar um paciente, às vezes a maca, às vezes as gurias estavam ocupadas, tinha que levar para o quarto, e a gente por causa da escada, então tem um desnível, né, então tu tem que erguer uma parte mais baixo da maca para os de cima não para o paciente não escorregar, né. Então a gente levava, quando conseguia, assim, quando eu conseguia, era a cadeira de roda, ou a gente pegava nos braços, às vezes eu fosse meio pesado, né, e a gente pegava, botava no colo e levava quando não tinha lesão, né. Sim, Porque às vezes o claro, paciente está com uma claro. lesão cervical ou na coluna, então seria um modo inadequado para tu conduzir o paciente para o quarto. Então a gente procurava ter um leito ali embaixo sempre para esse tipo de atendimento, até porque o raio-x ficava ali embaixo, né. Então quando tu ia fazer, então tu levava lá para cima, por exemplo, cesárea, por exemplo, eram feitas todas lá em cima, né. Tinha um centro cirúrgico, era lá em cima, Uhum. então a dificuldade muito grande nesse sentido de tu transportar as pessoas tanto para cima como para baixo. Então quando a mulher ia fazer uma cesárea, subia caminhando e descia de maca, né. Então hoje, graças a Deus, quando eu fui vereador, eu fiz um pedido para o deputado, na época, da presidência legislativa do José Otávio Germano, por uma verba específica para o elevador do hospital. E eu me lembro muito bem que eu fui o Ajardila era presidente na época do hospital, o seu Luiz Antônio Oliveira Paim era o prefeito, né, nós tínhamos uma inadimplência da prefeitura, o seu Paim colocou em ordem, a gente conseguiu essa verba, né. Eu fui 4 vezes a Porto Alegre, a primeira vez foi o Aloísio Gazetin e o Ajardil junto comigo lá, daí eu fui mais 2 vezes, depois na última vez que tinha que falar com o deputado Zé Otávio, eu fui lá, não consegui falar com ele, deu uns problemas lá de reuniões
de política, ele não pode me transferir para outro dia. Eu telefonei para o hospital, disse, "Nossa, eu sou obrigado a ter que ficar aqui em Porto Alegre, porque amanhã às 8 horas vão me atender." Daí, graças a Deus, a gente conseguiu a verba, conseguiu o elevador, né? Montar aquele elevador ali para facilitar o transporte das pessoas, principalmente pessoas infartadas, pessoas com AVC, que a gente na época atendia muito isso aí, né? E, graças a Deus, hoje está lá o elevador funcionando, né? Com o apoio de várias pessoas. Não que tu seja o pai da criança, mas Claro. tu deu início e as pessoas te ajudaram. A prefeitura ajudou, né? A direção do hospital era mais interessado também nisso aí, né? Então a gente consegue hoje transportar o paciente com mais segurança, com mais garantia, com mais cuidado para a parte superior do hospital. Muito bem. Não poderia deixar de mencionar também, ouvindo as histórias do Sergião aqui, de que em algumas oportunidades, né, tinha o seu trabalho na portaria e tudo mais, mas em algumas oportunidades tinha que ir para outros setores. E um deles, quando faltava motorista, também foi motorista da ambulância e ainda citou pessoas que foram motoristas da ambulância que eu não fazia ideia, inclusive um radialista. Justo. Exatamente. Então, eu até nem tinha carteira de motorista, às vezes a prefeitura que cedia o motorista, né? E nós tivemos, acho que um motorista, se não me engano, contratado pelo hospital, depois, mais tarde. E depois a prefeitura cedeu o motorista, né? Então nós tivemos. Então, quando não tinha, eu fazia esse transporte, né? Vacaria, Passo Fundo, Caxias. Só nunca fui a Porto Alegre quando não tinha carteira. Depois, mais tarde, comecei a ir. Então eu fazia esse tipo de serviço também. E nós tinha ali, por exemplo, assim, o falecido Orli Rachid, que era o radialista, né? O Rachid, que sou eu, né? Isso aí. E tinha o Francisco Crame da Fonseca, que era o Chico, né? Depois tinha o Chiquinho, da Dona Nilda, o Chico Balão, o Fazil Protasa, mas os que talvez eu tenha me esquecido aí, mas eram os motoristas da ambulância. A ambulância era sustentada pelo hospital. E depois a prefeitura foi assumindo aos poucos, Uhum. que hoje a gente tem esse serviço prestado pela Secretaria da Saúde do município, né? Depois de 90, parece que é 91, quando surgiu um novo SUS, né? Daí, então, o município assumiu uma parte da saúde nesse sentido. E hoje a gente tem esse transporte, né? Um transporte muito bem atendido, né? Que se diz, Calção, sabe que é claro, bem diferente. na época a gente fazia campanha para comprar pneu. Uma coisa que Lembro muito uma disso. coisa que a Adilena, que eu estava quase me esquecendo, quantas e quantas rifas eu fiz de carro, de coisa para o hospital, organizei. Nós fazíamos umas rifas, nós arrecadava dinheiro para pagar funcionário, pagar décimo, pagar tudo, para pagar água, pagar luz. Então nós fazíamos uma rifa, assim, por exemplo, assim, eu fazia uma rifa de 5 prêmios, nós ganhava alguns prêmios. Nas diferenças de carro, aí a gente tinha aí a Autocolina ali, era vendedor que fazia umas diferenças nos Uhum. carros. Então a gente fazia, a rifa era o seguinte, nós pegava a rifa e vendia. Se aquele número, por exemplo, do carro não saísse, ou qualquer prêmio não saísse, ficava para a próxima loteria federal. Então ela ia correndo até sair todos os prêmios. No hospital nunca ficava com o prêmio, entendeu? Então a gente já colocava um adendo assim na rifa, ó, tá aqui, não saiu o prêmio, não tem o porquê o hospital ficou. Então nós Uhum. ia vendendo, e graças a Deus sempre teve lucro, a comunidade sempre colaborou nesse sentido. Nós fizemos muitas rifas nesse sentido aí. Principalmente quando tinha rodeio, a gente vendia no rodeio, vendia, né, ali na praça, né. Aproveitava essas oportunidades de grande fluxo, já fazia as Então vendas. isso aí nós fazia muito, né. Uma vez teve uma funcionária do hospital que tinha que fazer uma cirurgia de prótese de quadril, eu me esqueci do nome dela, agora é a filha do Adi, que é taxista ali, Eu lembro dela. agora me esqueci o nome dela. E a gente fez uma rifa de uma bicicleta, ela fez uma cirurgia no Hospital da Independência em Porto Alegre. E a gente fez uma rifa, arrecadou fundos, deu para pagar a cirurgia dela. Então tudo isso a gente tinha, depois a gente, o seu Bid Grazutin, o seu Alcibiades Grazutin, que chamava de Bid, Uhum. deu uma grande força para nós construir a associação dos funcionários ali atrás. E a gente foi em busca de recursos nos próprios funcionários. Então a gente fez uma associação. Então todo mês era debitado da conta de cada um, tanto para a associação. E a cada 3 meses a gente fazia uma janta e uma reunião com os funcionários. Então era o único jeito de tu reunir o funcionário de uma noite e do outro que nunca, eram colegas e nunca se encontravam. Verdade. Então a gente se reunia, às vezes fazia numa noite que estava eu invertia na outra noite, né? Então a gente fazia tudo aquilo ali, foi nós que construímos, os funcionários construíram. Eu me lembro que eu tinha uma caminhonete, fui buscar as cadeiras em São Marcos.
para nós compramos as cadeiras mais baratas lá, fizeram um preço acessível para nós. E aí eu fui buscar lá em São Marcos as cadeiras para nós temos ali. Aquela associação, não sei como é que está a situação dela hoje, né? O grupo Bem, Guajoni usava muito aquela parte ali que foi construída, né? Com churrasqueira, com banheiro, com mesa, com cadeira, com tudo, né? O Novo da Lazen foi o nosso engenheiro da associação. quantas pessoas a gente vai lembrando, inclusive quem está nos vendo nesse momento, se tem lembranças dessa época, lembra de pessoas que trabalharam, escrevam ali nos comentários, porque é assim que a gente vai construindo as histórias, né? Isso é muito importante. E a gente sabe, né, Sérgio, assim, que o hospital teve seus altos e baixos, vários momentos ao longo da sua história, mas a comunidade sempre pegou junto, a comunidade sempre apoiou. Eu lembro muito de campanhas que a gente fazia na rádio, hoje acredito que nem possa mais fazer isso, mas de pessoas que vinham do interior traziam carne, traziam víveres, né, moranga, batata, tantas pessoas ajudavam do seu jeito. Eu cheguei a receber na rádio de pessoas do interior, maço de caixa de fósforo, que as pessoas traziam com muito carinho. Lembro de uma senhora, e me emociona um pouco de falar assim, que ela disse: todo mundo pensa em tudo. Ver como as pessoas, né, tinham um amor pelo hospital e ainda tem. Pensam em tudo, mas para acender o fogão tem que ter o fósforo. E ela entregou lá na rádio e a gente repassou para o hospital. Então, assim, foram momentos que, como eu falei, que o hospital teve suas dificuldades, mas a comunidade sempre junto. A comunidade eu me lembro muito bem que às vezes tinha os fazendeiros que carneavam, né? Uhum. E traziam a carne para o hospital. Muitos deles, né? Carneavam e traziam carne para o hospital. Então, hoje não se pode mais, né? Sim. Hoje é tudo fiscalizado e fazer isso aí tudo com tratamento em banha de porco, com outras coisas, com hortaliça do hospital, tudo ali. A gente não via ninguém se sentir mal ou ter uma doença por causa daquilo ali. Ou pegou uma diarreia ou qualquer coisa parecida, né? Ou deu vômito por causa que consumiu aquilo ali. E hoje, claro, hoje o organismo das pessoas são diferentes, por Sim. causa dos produtos que é consumido hoje, né? São produtos enlatados, então tem outros problemas, né? Mas nessa época não. E também antes ainda tinha uma outra coisa, assim, que a gente vai se lembrando, vai falando. Eu, por exemplo, no meu tempo, eu era doador de sangue desde os 18 anos de idade. Verdade, a doação acontecia aqui, né? A doação, tu chegava, a doação de sangue, te chamavam. Eu cansei de buscar gente para doar sangue. Chegava ali, tu deitava, tava o paciente deitado numa maca, e tu deitava na outra maca, tirava o sangue, fazia os exames, as irmãs faziam o exame na hora ali, e tem uns que já sabiam, né? Eles sabiam os RH dos pacientes, e fazia do paciente para saber que era, porque o que era chamado já era chamado a pessoa certa, né? Se era O negativo ou O positivo, né? Para aplicar aquele sangue. Então, tirava do doador e já aplicava no paciente. Hoje não se pode mais fazer isso aí tem que ir no banco de sangue, né? Então, são coisas que acontecem. E a preparação de copos, quando as pessoas faleciam também, nós tínhamos um necrotério ali embaixo, né? Na ala ali do Uhum. hospital, embaixo do hospital, lá, do lado da grutinha ali, para aquele lado ali, atrás tinha um necrotério. Então, as pessoas faleciam, a gente tirava e colocava ali. Daí os familiares tomavam providência no, né? Muitos, claro, que às vezes a gente conseguia arrumar dentro do hospital, né? Colocar lá, arrumar lá, limpar o paciente, Uhum. tudo, né? Mas em muitos casos era levado para ali, para o necrotério que era naquele local, né? E às vezes tu tinha que abraçar um morto lá dentro do hospital e levar para ali, porque não tinha ninguém para te ajudar, né? Então era, às vezes, ou esperar amanhecer no outro dia, tirar o paciente para tirar o paciente da cama para levar para lá. Então isso Eram tarefas que não eram fáceis. não era fácil. Então era aquele, batia o escanteio e cabeceava na área, né? A gente tinha os funcionários, por exemplo, que faziam isso. Tinha funcionário que já não contribuiu Uhum. 100%, né, mas nós tínhamos muitos funcionários bons, ótimos no hospital. Eu não posso, sim, relatar ninguém que seja melhor do que um ou outro, né. Eu lembro muito dessa questão da doação de sangue, o seu Mário tinha o sangue O negativo, né, que é o sangue universal. Então, como ele trabalhava no hospital, ele foi doador muitas e muitas vezes, e às vezes nem estava no prazo certo, ele sempre mencionava isso de doar sangue, mas ele estava ali, as pessoas precisavam e ele era doador. Até porque é o mesmo sangue meu, O negativo, né. Olha só, E engraçado que o seu Mário nasceu dia 5 de outubro, eu nasci dia 6. Nós as temos a coincidências, né. coincidência, né, então isso é muito importante. E então tinha isso aí, então a gente já ia na pessoa certa, ah, fulano de tal tem esse sangue, então vamos lá, vou oferecer tal sangue, tem que procurar fulano de tal. E, e naquele tempo eu não sei se era, parece que era um ano
de ano em ano, podia doar sangue, depois passou para 6 meses, hoje parece que é para 3 vezes. Infelizmente, eu tenho que te dizer que a última doação de sangue que eu fiz foi para o meu irmão. É, eu lembro minha mãe também Eu foi. fui lá em Caxias, peguei meu carro, nós nos colocamos em 5 pessoas e fomos a Caxias doar sangue para ele. Foi a última vez que daí o médico me autorizou, né, diz: "Agora tu se acomode, Agora chega. agora chega, mas se for preciso, se tiver que tirar, né, vamos aí". Verdade. São gestos, assim, que a gente, um doador sempre faz com muito carinho, a pessoa que recebe, toda a família fica muito agradecida e a gente incentiva as pessoas, doem sangue, a gente vê seguidamente, né, na minha área da comunicação, os hemocentros pedindo sangue, que faltam doadores, que as pessoas possam ser doadores. Eu ia a Caxias às vezes, Adriana, quando eu ia com o tempo, eu ia lá doar sangue. Eu não me interessava para quem que ia ficar o sangue, Claro. então eu ia pra lá doar sangue. É uma coisa que não vai te fazer mal nenhum, né, mas a vida do hospital tu entra lá pra dentro, é o seguinte, tem trabalho no hospital, tem 3 coisas que tu não pode ter. Não pode ter dó, não pode ter nojo e não pode ter medo. Então tu vai pegar uma pessoa ensanguentada, vomitar, Sim. tem que pegar, não pode ter dó, tem que segurar, segura, seja criança, seja for, e não pode ter medo de fazer as coisas. São 3 coisas que eu aprendi dentro do hospital. Isso não pode. E aí precisa ter um dom para isso, né, senão não Precisa. consegue. Porque tem situações e situações, por exemplo, uma situação com uma pessoa idosa, mais no finalzinho da vida, é diferente de uma situação com uma criança, né, a gente sabe que tudo isso passa por dentro do hospital, o sofrimento das famílias, que o hospital sempre tem uma coisa muito interessante que é o nascimento, né, que é aquele momento importante e feliz, mas na maioria das vezes ele está tratando com vulnerabilidade das famílias, doenças, problemas que às vezes não têm solução, então funcionários de hospital têm um papel fundamental, Eu né. principalmente no setor de radiologia, por exemplo, fazer um raio-x de uma criança começava a chorar, a mãe já se emocionava, ficava nervosa, mas aí tu já tinha que tirar a mãe dali, e ter que pegar a criança e fazer um raio-x, né, tentar, pelo menos, da melhor maneira possível, né, às vezes enrolar um lençol, uma coisa na criança para tu poder radiografar, né. Então isso aconteceu muitas vezes, mas às vezes tu mesmo assim ainda tu conseguia fazer não conseguia fazer um trabalho bem feito, né, pra dar uma visão para o médico, para ter um diagnóstico daquilo ali. Mas, como eu disse, não podia ter medo, não podia ter dó, tinha que fazer, né. Tinha que A fazer. pessoa chegava quebrado lá, tu tinha que tirar da maca, botar na mesa do raio-x, vai lá, puxa o ar e aperta os dentes e vamos, né, mas foi uma vida, assim, que eu aprendi muita coisa, assim, a valorizar o ser humano, né, isso é muito importante. Eu acho que a pessoa antes de qualquer coisa tinha que participar aí nos 17 anos de idade, uns 3 meses trabalhar numa entidade tipo hospital, a PAI, a casa de idoso, para saber valorizar o ser humano, para saber o que que é o ser humano lá na idade ou quando precisa qualquer coisa, né, então saber como é que funciona a coisa. A Valorizar um vulnerabilidade, pouco né, a a vida, né. gente é muitas coisas, tendo saúde, se a gente não Isso, tem saúde, é é. mais complicado. Sergião, em que momento entra na política? Sergião, que era funcionário do hospital, né, cuidando da sua família, que momento chegou para ti a possibilidade de entrar na política sendo vereador por 4 mandatos e também vice-prefeito do município? Edilena, isso aí foi uma ideia, né, um convite, que me fez um médico que teve em Bom Jesus, que era radiologista, doutor Edberta, ele então pelo trabalho que a gente fazia no raio-x, ele dizia assim: "Mas tu conhece todo mundo, tu sabe o nome de todo mundo, conhece as crianças, os pais, daí por que que não concorre a vereador?" Eu não tinha experiência nenhuma, assim, nunca fiz um discurso, nada, né. "Não, não, não, não dá. Nós vamos, dá alta aqui, tu pega a tua caminhonete e vai levar em casa, pega teu carro e leva em casa, você não cobra nada, mas por que tu faz?" "Ah, é porque eu gosto de fazer. E até hoje faço isso aí, não tanto na política, se for preciso faço, não tem problema nenhum, né." Então as coisas são assim. E isso me fui amadurecendo essa ideia dele, né. Daí eu disse: "Mas como é que eu vou concorrer? Eu não tenho condições financeiras nenhuma, né." Isso em 86, 87, a eleição foi em 88, tinha eleição. Eu daí peguei, conversando em casa tudo, né,
Hoje é diferente o pensamento da família quanto a isso, né, e meu também, né. Eu resolvi concorrer daí então, pedi para ele, me deu uma mão, né, até comprou um Opala pra mim pintar, tá todo pintado, tudo, tem umas fotos, tudo, né. Eu lembro. E entrei na política ali, ele me deu força financeira, o pouco que pôde dar me ajudou bastante, mas umas pessoas da cidade me ajudaram em termos de propaganda e outras coisas, combustível, né. Naquele tempo era mais liberado Sim. nessa, né, nessa parte, não tinha tanta fiscalização, né, e a intenção da gente não era comprar voto, era, tentar visitar as pessoas para dizer que era candidato, né, porque eu sempre quando digo: "Eu vou lá na casa de fulano", chego lá: "Ah, mas agora tu vem na minha casa", digo: "Ah, eu tô precisando, eu venho, um dia que tu precisar tu vai na minha". Eu acho que tem que ser assim, né, se eu precisar eu vou lá, então agora quando tu precisar tu vai na minha, ou me procura. E graças a Deus eu entrei ali como candidato a vereador. Muitos disseram que eu não me elegia, mas eu fiz, como eu tinha um bom trabalho na saúde, uma amizade muito grande Uhum. na saúde, e amizade no meu bairro, na Vila Pinto, né, e que eu me orgulho muito de ter nascido e me criado lá. Então a gente foi indo, fui visitando pessoas, fui pegando aqueles votos, sim, somando aqueles votos que dava para saber que era de certeza, eu fiz uma planilha, né. Não, mas aqui eu posso contar com esses votos, né. E como a família Hoffmann Varela é uma família grande, então eu tive quase 100% de apoio dos 2 lados, né. E tanto por parte da minha mulher também, da família da minha mulher, tudo. Então isso me ajudou bastante. Uhum. A família grande já é uma grande importância, já é 50% do caminho andado. E graças a Deus eu concorri a vereador, fiz 815 votos, fui o vereador mais votado na época, né. Então isso me deu mais responsabilidade ainda como político, né. E aí comecei a fazer meu trabalho e graças a Deus cumpri, me elegi mais 4 vezes, teve a última eleição minha, me elegi por um voto de diferença, porque a gente concorreu com vários parentes, inclusive o Adão, né. Verdade. Então a gente tinha 5 parentes, então a família se dividiram muito, né. Então quem tem voto perde, quem não tem vai ganhar, né. Então quem tem voto tem que trabalhar para manter aquilo ali. E então foi essa a minha linha de 2000, de 89 a 2004 que eu exerci a função de vereador. Em 2004 que me concorri a vice-prefeito, produtor-geral, a gente perdeu a eleição, né, e aí eu caí fora da política, né, e saí fora, como candidato, né. Sim, claro. Mas continuei participando das reuniões do partido, né, do diretório, né, do partido, e depois chegou em 2017, ali 16, a minha eleição 2016 para 2017, eu concorri a vice-prefeito junto com o Bico. E curiosamente a gente ganhou a eleição, mas, tinha um processo, né, já em andamento na época, é processo que eu não tinha participado, não era eu que era o participante, né, então seria o outro candidato a vice-prefeito, que foi antes da minha entrada, porque eu entrei de última hora, né, e a gente teve a cassação feita pelo tribunal, né. E aí a gente, infelizmente, teve que sair e não participei mais de candidatura, participei das da política passada aí, mas fui tocando a vida. Ergui a cabeça e fui como sempre fui na minha vida. Jogava os clássicos, perdia um, ganhava o outro, um dia dava risada, outro dia chorava, mas a vida é assim mesmo. E isso me deu muita tranquilidade, porque eu tinha o que fazer. Uhum. Eu não tinha, assim, eu não dependia daquilo ali. Claro. Não dependia, eu tinha minha profissão, né, tudo isso aí. Quando eu fui cassado, eu trabalhava na Jaquirana também, prestava serviço na Jaquirana, tinha saído aqui do hospital em 2010, em Bom Jesus, e trabalhava prestando serviço na Jaquirana. Então fui me administrando com aquilo ali. Mas assim, ó, entrei na política do jeito que eu entrei, eu saí. Graças a Deus, sempre fiz um trabalho sério, honesto, né. Sempre fui sincero com meus eleitores, se tivesse que dizer não, eu dizia não, se tivesse que Uhum. dizer sim, quando eu dizia sim é porque eu ia fazer, eu ia conseguir, né. E na época a gente também, quando era vereador, na nossa época, tu era muito um vereador assistente social, né, em todos os sentidos. Às vezes era uma cesta básica, às vezes era uma caixinha, umas caixinhas de leite, às vezes era uma viagem para uma consulta, tu tinha que conseguir, então a gente tinha em Porto Alegre,
A gente tinha com o Najib, com os outros vereadores, com o próprio Zé Paulo, quando era secretário da Saúde, e nós tínhamos as consultas dos nossos deputados lá em Porto Alegre, que tinha uma casa de repouso, né, Uhum. lá. Então a gente conseguia lá com o app, o pessoal, muita consulta. Então, naquele tempo não tinha o transporte que tem hoje, o município, né. Então a gente tinha que colocar dentro do carro, levar lá para consultar, às vezes tinha que pagava a gasolina, pagava às vezes até a alimentação conforme o paciente, né. Assim como tem uns que te ajudavam com a gasolina, te ajudavam na alimentação também, né. Outros não Então podiam. depende da situação financeira de Uhum. cada um que precisava, mas o importante era a consulta em si, né, tu ia fazer com um especialista. Então a gente conseguia fazer muito isso aí, então isso aí era um serviço social que a gente fazia. Então a gente ia nas festas do interior, tudo, né, contribuía com as entidades, participava de bingos da mãe do Grupo Joaninha, do CTG, do Lions, do Rotary, dei os bingos, sempre a gente participava, contribuía com cantar o bingo, como se diz, né, que hoje está faltando É gente para verdade, isso aí, né. mas ninguém mais faz, né. Então a gente está com essa mão de obra escassa em Bom Jesus. Então a gente, mas se for preciso ainda posso dar uns gritos ainda para ajudar em alguma coisa. Não recuso, se não vou cantar, pelo menos participar, a gente participa, né. Então essa é a vida política da gente, né, e eu sempre mantive isso aí, junto com a minha família, tratar bem as pessoas, quando precisa, porque quando a pessoa chega e pede para mim: "Ah, tu podia fazer isso para mim?" Tipo: "Ah, mas eu posso resolver isso aí", mas daí eu me coloco no lugar da pessoa, se fosse eu que tivesse que pedir, tu entendeu? Se eu tivesse que pedir, será o que que a pessoa ia dizer para mim, se eu sei que a pessoa pode me ajudar, pelo menos um pouco, ou me orientar. Então a vida é assim, e tô tocando e vai indo assim, e acho que quero ser assim até o fim. Lembrei agora o Serjão falando no bingo, a Fatiminha Varela, né, gostava de um bingo É, e ganhava, é né. ali o pitanga. É verdade. E aí eu lembro que ela ganhava os prêmios e me mostrava. Ela me chamava de Preta, né, assim, meu apelido de família: "Ó, Preta, esse aqui eu ganhei no bingo", de "Mas não acredito que foi de novo". "Ah, mas não perco um", né. O pessoal gosta bastante, e uma pessoa muito querida também da família que a gente perdeu cedo. Nós só te contávamos que ganhava, que perdia E não. que perdia não. Não, imagina, né, nem pensar, Um né. hoje que é participante assíduo do bingo é o Jacaré, né, o Jacaré, o Vilmar ali da marcenaria também ali, também é uma pessoa que participa bastante, nós construímos, Ediliana, fechou o campo do Santa Cruz em Roda com o Chumbão, nós com o PC ali, a diretoria de Santa Cruz, estava indo Santa Cruz ali, ele vai falar alguma coisa mais tarde. Nós conseguimos todo o campo em volta arrumando dinheiro em bingo. Toda sexta-feira tinha bingo no Santa Cruz, toda sexta-feira nós ajudava às vezes a pagar até a luz, às vezes do clube, Olha com só. dinheiro do bingo. Então, nós tinha aquilo ali, nós pegava a gurizada nos sábados de tarde, ó, tem treino, que hora vai começar o treino? Às 2 horas, então das 2 até às 5 nós fazia concreto. Nós tínhamos pedreiro que não jogava, mas contribuía, então a gente de noite fazia uma janta, um arroz com galinha, um carreteiro, né, às vezes assávamos uma galeta, então a gente fazia à noite para eles que ajudavam ali, então a gente construiu o campo em Roda Santa Cruz, com o Chumbão, ajudando a administração ali com a diretoria do Santa Cruz, né, assim dessa forma com o bingo. Nós Eu esses fazíamos. são bons exemplos e obviamente que a gente olha, né, um clube grandioso como o Santa Cruz, e falamos do Santa Cruz porque é o clube do coração aí do Serjão, e um clube que está no centro e também, no bairro, né, aqui do nosso município, construído com essas mãos todas que trabalhavam de forma voluntária, né. Hoje nossa geração mal está conseguindo manter aquilo que os antepassados fizeram. E não só em relação a clubes, em relação a muitas coisas da nossa sociedade. Talvez, e não é uma crítica, pessoal, me coloco neste lugar, talvez falte para nós esse amor que vocês tinham no passado. Isso aí é muito importante, porque isso aí tanto me aconteceu no Santa Cruz, que às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas vocês têm que voltar", mas a gente não tem mais pique para isso. Né, eu chegava nos domingos, se eu tivesse de plantão no raio-x, eu ia lá para o campo de Santa Cruz de manhã cedo marcar o campo, me chamasse para o raio-x, ia no raio-x, era eu e o Chumbão. Então eu não tinha hora, não tinha, era sábado, era domingo, chegava às 5 horas da tarde, 5h30, saía do serviço, já ia direto lá para o campo. Então, porque nós tínhamos um compromisso muito grande com Santa Cruz, né, e a gente pertencia à diretoria, no momento que tu assume uma diretoria, tu tem que ser participativo, né, então isso é muito importante. E essa questão de que aqueles não conservam mais o que os antepassados construíram, nós temos hoje, por exemplo, o Santa Cruz, o Luiz Antônio Dutra aí, o presidente, está conseguindo fazer o que tu disse, né, o que os antepassados deles, tios e pai,
parentes conseguiram construir o Santa Cruz, né, junto com outras famílias, né. E isso eu dizia quando às vezes diz para certas pessoas no hospital também, as pessoas dizem: "Ah, mas eu sou do hospital, quero ser", não, que o meu pai foi isso, aquilo, teu pai foi, mas tu não consegue manter o que teu pai, tu não consegue ajudar a manter o que teu pai ajudava. Teu pai dava uma vaca, 2 vacas para o hospital, hoje tu não dá metade de uma ovelha. Isso eu cansei de dizer para as pessoas no Uhum. hospital, que vinham cobrar, mas, né, se eu fiz alguma coisa para Santa Cruz, eu não posso chegar a dar carteiraço. Eu fiz porque eu quis, entendeu? Eu fiz por amor ali, fiz sem, até às vezes algumas coisas, assim, financeiramente, às vezes a gente tirava até do próprio bolso. Nós quando ia jogar para Santa Cruz fora, nós fazia sanduíche, nós não almoçava. Então ficava 2 pessoas, seu Alziro e o falecido Alziro, né, pai do Miro ali, e o Jucão Lima, Juca Lima, ficavam fazendo um Pauleza, esses caras ficavam fazendo para nós um carreteiro, um arroz de galinha quando nós chegava de fora para almoçar. Então nós comíamos assim 3 sanduíches cada um e um refrigerante. Jogava futebol, embarcava na fome da prefeitura e vinha embora quando a prefeitura ajudava, senão no ônibus. Mas esse É. companheirismo, esse amor pelo clube talvez, seja muito maior se tivessem comido o churrasco, né, Mas essa é. união, né. Até porque o próprio doutor Geraldo, às vezes, comprava às vezes um chocolate, dava um chocolate para cada um, né, bolso dele, né, o dos Antônio, o pessoal que frequentava ali, e ia comprar um chocolate para dar mais um ânimo na gurizada, né, e aí jogava o livianinho, né. Então nós tínhamos o falecido Charuto, o Adelar, né, o Charutinho, conheci em Bom Jesus, né, a lenda nossa aí, Nossa, eu que lembro botava muito muito dele. da casca do pão do sanduíche, né. Então quem comia a casca comia o a mais. Então, mas era a gente jogava livianinho, jogava liviano, a gente tomava o café em casa, fazíamos assim, jogar em Lagoa Vermelha, Itapejara, pra lá, Caxias, então a gente fazia isso aí. Quantos anos jogou no Santa Cruz? E Eu que momento começa o futebol na tua vida? A minha vida começou no futebol no Juventude. Eu comecei no Juventude, e aí eu estava no Juventude porque a gente era engraxate ali, tinha um tio meu, falecido Gilberto, que morreu com Fala 20 nisso, anos, conta essa história do Serjão Engraxate também. daí a gente conhecia ali o pessoal ali, a gente então vivia pelo Juventude. Uhum. Então, tinha a gurizada do tio Pelé, que é o pai do Bruno, lá da Chapeação, que era juventudista, morava ali na vila. Eu tinha o meu tio falecido Gilberto, tinha o falecido Luiz, o Tatu, que chamava, que trabalhava no carrinho do lixo da prefeitura, que do lixo, era da Lembro muito juventude. dele. Nós tinha ali uns filhos da dona Petrona, o João Aldo, o pessoal ali, o Juarez, que trabalhava no Correio, aqueles pessoal, então a gente tinha alguma coisa pelo Juventude. Uhum. E depois, como o Campo de Santa Cruz era aqui atrás do Hotel das Camélias ali, e a gente começou um dia o seu Abilinho, Thiago, irmão do falecido Pedro Thiago, falecido Abilinho, com a Kombi, chegando ali, pegando nós do engraxate ali na praça. Diz: "Vocês não querem treinar lá?" Ah, mas nós, né, de chinelinho ali, embarcava dentro da Kombi e respingava para lá. Aí vinha aqui no campo, de treinava nós de pé descalço ali, treinava ali, dava um chute ali, uma corrida ali, e aí a gente começou. Daí nesse meio tempo o Santa Cruz eles, eu não sei se foi a prefeitura que cedeu o terreno lá para o Santa Cruz continuar na Vila Coab. Que ali quando foi construído o Santa Cruz ali não tinha Vila Sé, não tinha Vila Coab, não tinha Alto da Pedra, não tinha, era tudo campo, né. Tinha a BB ali depois, né, o Parque de Rodeira lá em cima atrás da serraria do Richard lá. E então foi começado a construir o seu campo de futebol e a gente começou a se achegar ali no campo da Lagoa, que era o campo atrás da BB. Então tinha o campo da Lagoa. Teu pai devia ter jogado muito futebol ali, tanto no campo do ginásio também, tinha gente que não conheceu o campo do ginásio, ele A avó era muito doente, jogava, dele conta que fugia para ir jogar. jogavam lá no campo da Lagoa. E ali a gente foi indo para lá e a gente se tornou Santa Cruzista. Isso com 13, 14 anos, né. Com 15 anos eu comecei a participar dos treinos do Santa Cruz, então eu chegava mais cedo. Se tinha vaga eu treinava, se não treinava eu esperava. Às vezes até chegar um que Uhum. saía do trabalho eu ficava treinando. Mas com todo o empenho que eu tive, com 16 anos eu já era titular de Santa Cruz. E aí joguei dos 16 até os 19 anos, aonde eu tive a oportunidade de jogar no Novo Hamburgo, onde eu fiquei 1 ano e pouco no Novo Hamburgo, e depois nós tá no Campeonato Gaúcho, nós fomos rebaixados, parece, na época. E daí depois eu rescindi o contrato, daí vi que não era futuro para mim, eu tive que procurar. Tinha uma proposta de Curitiba para mim, né, porque minha mãe morava em Curitiba, minha irmã e meu irmão lá por parte de mãe, moravam lá. Minha mãe falou lá com os caras do Atlético Paranaense, eu fui para lá. Daí eu estive lá no Atlético Paranaense conversando com eles,
Aí nesse meio tempo surgiu uma proposta do Pinheiros em Curitiba, que o Pinheiros tinha o Pinheiros e o Colorado no Paraná. Daí eles fizeram a fusão, formaram o Paraná Clube hoje. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, fiquei lá mais um pouco tempo lá. E daí tinha uma proposta do Glória aqui em Vacaria, que subiu ao profissional. O seu Eugênio Marques, ele falou com o Dr. Paulo mandou para minha mãe lá. Daí eu, sabe uma coisa, eu vou para perto dos meus avôs, gente, eu vou sair de perto da minha mãe, né? Daí peguei e vim embora para Vacaria. Aí fiquei 1 ano e pouco em Vacaria aí, depois saí aqui de Vacaria, fui para Passo Fundo, 14 de junho em Passo Fundo. Aí tive uma lesão num tornozelo lá, na segunda semana que eu estava lá. Aí nem um contrato não assinei. Aí peguei, não me trataram bem, eu tive que ir no médico. Aí peguei numa manhã cedo, peguei e vim para a rodoviária lá do bairro Veracruz até na rodoviária, que dá uns 5 quilômetros, acho, atravessa Passo Fundo. E depois peguei uma sorte de ir fazer um táxi, peguei um táxi e vim, era 5h30 da manhã, 6 horas, saiu o ônibus para Vacaria. Peguei e me apresentei ali em Vacaria. Aí fiquei 6 meses de auxílio-doença por causa de uma fratura que tinha no tornozelo. Aí vim me curar em Bom Jesus. Aí fiquei por aqui, tinha uma proposta para mim trabalhar na piscina de Santa Cruz, tratar da água na piscina de Santa Cruz. Voltei a trabalhar no hospital também. E daí não quis mais sair. Daí com 24 anos casei. Aham. Daí depois veio uma proposta de novo do Glória, que ele tinha saído do profissional, né, ficou 1 ano, saiu, depois voltou de novo na proposta para voltar de novo, daí eu não quis. Daí fui fazer as contas, digo, não, eu aqui não pago aluguel, tô pagando a minha casa, financiada pela Caixa e tal, tô bem, não vou sair do certo pelo duvidoso. Então a minha história de futebol, depois voltei a jogar no Santa Cruz Uhum. também, aonde a gente fez a escolinha do Santa Cruz aí, que eu tenho uns guri, o D'Angelo, por exemplo, que, que jogou no Esportivo, jogou parece que no Juventude, se eu não me engano, jogou no Atlético Goianense, era um guri que participava da minha escolinha no Santa Cruz, eu tinha uma escolinha lá. Então eu tenho algumas fotos, algumas histórias deles, né, da gurizada aí, sinto muito que perdi uns para o alcoolismo e para droga, né, muitos guri bom de bola, tal, né, mas infelizmente foi assim, mas isso depois que eu parei Com a com escolinha. a escolinha. Uhum. Então isso aí me ajudou muito, até um dia eu estava em casa, me telefonou, até às vezes me arrepia quando me telefonou o Ronaldo conheceu, tu conheceu o Chicão Souza, violonista, filho do falecido Antônio Souza. Me telefonou de lá de Criciúma. Eu tenho o WhatsApp com ele, né, não tenho Face, né. Daí, Sérgio, daí o que aconteceu com o Chicão, né, com uma hora dessa, né. Daí eu disse assim, daí eu: "Não, não, não aconteceu nada, só queria falar um negócio contigo". "Ah, então fale, ó". Ele assim, diz: "Não, eu tô fazendo 52 anos hoje, e quero que transmita para o fundão, eh, que eu se tô com 52 anos, tenho que agradecer vocês". Olha só. Então, isso aí me arrepia, né, porque Fazer diferença na vida que das faz a pessoas. diferença, faz aquilo que tu propôs para eles. Propôs para eles, por uns quantos, né, e muitos hoje tem aí o João Vitor, que é da mesma época, tudo, então são gurizada que a gente levou assim, né, muitos guri aí para o Mauro, tinha a lojinha ali também, foi um guri que foi profissional, né, a gente teve, esse prazer de ver esses guris assim, né, tem muitos aí, vivem na cidade, tem o Dida que trabalha na prefeitura, uns guri que se formaram junto com nós, o próprio Bruno lá da chapeação, eu tenho meus guri, tinha meus guri, tinha o Robson, do Dodô, a gurizada que a gente tentou levar, tem o Mudinho ali da Vila, o Dudu também, que a gente tentava, dar uma direção para eles, né, uma orientação para eles. Muitos tiveram sucesso, né, e outros infelizmente não chegaram onde a gente queria que chegasse. Também, o Sergião é esse ser humano que se emociona, que é o pai de família, o avô, eu não convivo muito, mas deve ser um avô bem babão, eu acho, né, porque eu sei, né, que ele gosta muito das pessoas, a família muito mais. Tem muita gente que acha que a Natália é tua irmã, tia Irma, já falecida, de carinho muito grande, mas a Natália é sua tia. A Conta essa Natália história pra gente. então a minha mãe teve um caso, eh, uma relação com meu pai, então daí como a minha mãe tinha que trabalhar, eu ela me largou na casa dos pai dela, meus Uhum. avós maternos. E então muita gente acha que a gente é irmão da Natália, porque a gente se criou junto. A Natália é mais nova do que eu, né.
Então, a gente teve essa criação, muita gente achando, ah, tua irmã, né, mas eu nunca dei bola, porque eu considerava como irmã, né? Ah, assim como considera a tua mãe como prima, né? Sim. A tua mãe seria, no caso, é prima da minha mãe, né? Então, mas eu considero como primo porque eu fui criado com essa avó. Eram pobres, analfabetos, né? Então a gente teve muita dificuldade, até do próprio colégio, chegava com as tarefas em casa e teus pais, que às vezes hoje ajudam muito os filhos nas tarefas em casa, né? Eles não tinham como te dar te ajudar, mas muita coisa tu aprendia no colégio, né? Então, então isso aí me deu muita dificuldade para minha criação. Então, quando eu comecei a viver ali, com 11 anos de idade, eu tinha uma caixa de engraxate que meu avô fez e fui para a praça engraxar sapato. Então, eu estudava de manhã, por exemplo, e ia de tarde para a praça. Se eu estudava de tarde, eu ia de manhã para a praça engraxar. E sábado, às vezes, eu engraxava o dia inteiro, e às vezes no domingo até meio-dia. Então, eu ajudava muito em casa, já na despesa do meu avô e da minha avó, né? E, então, daí, com 14 anos, 13, 14 anos, eu comecei já a usar outro tipo de serviço. Eu parei com a engraxate, eu fui trabalhar com o senhor Olivério lá na fazenda, trabalhava com o Adão Uff ali, tinha uma serraria ali na vila, às vezes fazia roça aqui no Barreiro, por baixo, né, tudo isso a gente ia, né, ia de manhã cedo, em cima de um caminhão e voltava, e depois a gente comecei com outros, a tentar aprender a estudar à noite, por exemplo, tinha um 99, então tentar aprender alguma coisa, Uhum. uma outra profissão, né. Aí com 17 anos eu fui agora à prefeitura, né, também na prefeitura, quando no tempo do Tornezinho, né, trabalhava nas estradas. E aí chegou um ponto que eu pensei, tipo, bah, o Lango que tem na cidade hoje, não tu conhece, o Venor, né, chama Venor, o Lango era meu colega de trabalho, tem umas pessoas já de idade Uhum. aí, que estão vivos ainda, que chegaram a trabalhar comigo, né, e então ali na prefeitura eu aprendi muita coisa, mas trabalhei 8 meses na prefeitura, e eu vi que não era futuro para mim. Claro, eu não vou dizer que motorista, patrulheiro, tratorista, não seja o futuro, mas eu era aribodo, tinha 17 para 18 anos. E daí que surgiu, depois dos 18 anos, saí, fui jogar futebol, tudo, mas e depois agora complementando isso aí da Natália, então eu não tenho irmão em Bom Jesus. Tinha falecido Dadinho, que muita gente dizia que era meu Uhum. irmão, não era, era meu tio. Era tio também. Então muita gente acha que eu não tenho, eu tenho, então aí eu tenho um irmão por parte de mãe, em Curitiba, e uma irmã por parte de mãe em Curitiba, né. E, então esses são os meus irmãos por parte de mãe. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãs, eram 3, uma faleceu e tenho um irmão, né, por parte de pai. E aí quando chegou em 2010, eu entrei com uma ação de reconhecimento de paternidade, né, que essa ação, né, foi para a justiça, foi feita a primeira ação em Araranguá, Santa Catarina, e foi ganho ali a ação, a probabilidade era 99% de chance de ser meu pai, né. Depois foi feito mais uns 3 exames, depois foi recorrido a Florianópolis, o juiz também mandou, depois foi para Brasília, também confirmou a paternidade, né. E dentro disso aí a gente depois ele veio a falecer, né, e aí a gente recebeu uma herançazinha que a gente hoje administra com muito cuidado, né. Então isso quer dizer, meu pai nunca me ajudou, mesmo eu trabalhando ali na praça, ali, ele vendo eu trabalhar ali, nunca me deu uma bala para mim ir para o colégio, mas depois que faleceu veio me ajudar e muito, né. Então eu não posso, né, de vez em quando até mando rezar uma missa, uma coisa. Deu o mais importante, a vida, né. Então não adianta tu querer ter rancor por causa disso, nunca tive, né, não tenho, mas eu fui criado assim, tipo, tinha 6 irmãos, eu não me criei com nenhum, Uhum. né, então o que eu tenho mais contato é com meu irmão em Curitiba, né, esse eu tenho mais contato. A minha irmã eu tinha contato até quando a minha mãe era viva, eu ia lá, ia na casa dela, depois que minha mãe faleceu eu fui 2 vezes, ela não veio mais na minha casa, mas a gente continua tendo contato, a gente continua tendo contato, problema de saúde, casa, e essa é a minha vida. Graças a Deus eu estou aí, estou, né, tranquilo, claro, com os problemas de saúde, com 2 próteses de quadril, né, essas próteses me incomodam às vezes, né, mas isso não me deixa eu me determinar para certas coisas que eu posso fazer. Muito bem. Sergião, mais uma vez nosso agradecimento.
Venha mais vezes, agradecer também a tua família por emprestar você um pouquinho para nós aqui, né? A gente sabe que está abusando um pouquinho, mas agradecer. Dizer para o pessoal do canal aí que está nos assistindo, comentem, curtam, compartilhem, porque isso é importante para nós, que o conteúdo seja levado a mais pessoas. Então, uma boa noite a todos e até a próxima.